A paz de Jesus. Padrão. Então o negócio é a ovelha negra, às vezes. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Desencarnam cães, gatos, cavalos. É que mudou-se para a pequena cidade onde moravam. Olha, o Leon Denis, que foi um grande pensador espírita, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Ele tinha razão, o espiritismo vai se disseminando muito. E você pode notar uma coisa interessante. Se você fizer uma pesquisa de opinião com a população de um modo geral, e perguntar quem acredita na reencarnação e quem acredita na sobrevivência da alma e a comunicação dos espíritos, 50% da população aceita. E é uma coisa interessante porque se você tem um católico que aceita a reencarnação, ele deixou de ser católico e não percebeu, não? Porque a igreja não aceita. Se ele aceita, ele não é mais católico. Então a gente nota que as ideias espíritas se disseminam muito. A população vai tomando conhecimento. Agora, como movimento organizado, sem dúvida alguma, os evangélicos estão aí na dianteira do espiritismo, né? Estão se multiplicando, se disseminando. Eu não acho ruim, não, porque eu entendo que o cidadão que vai para uma igreja evangélica não vai para o bar, né? Não vai para a farra, é alguém que está sendo encaminhado. E a gente nota que as igrejas evangélicas são muito rigorosas, muito disciplinadoras, né? As igrejas tradicionais, você não pode beber, você não pode ser dado a farras, a traição conjugal. Então, eu acho que elas disciplinam. Não tenho nada contra, não. Assim, cresça cada vez mais o movimento evangélico, o movimento católico. Quanto mais pessoas conscientes das suas responsabilidades, mais nós estaremos combatendo o mal do mundo, né? Agora, o que a gente destaca sempre é quanto à mensagem espírita. O Espiritismo, no processo de renovação da humanidade e conscientização do homem com relação aos próprios objetivos da existência humana, vem numa vanguarda de esclarecimento e orientação para a humanidade, isso não há dúvida nenhuma. O Espiritismo está muito adiante das religiões tradicionais pelo conteúdo filosófico da doutrina, mostrando os porquês da vida. Porque estamos na Terra, de onde viemos, para onde vamos. Você note que as religiões tradicionais são especulativas com relação aos objetivos da vida, com relação à vida futura, pura especulação, a questão do céu, do inferno, o diabo, como é que ele se apresenta, o que ele faz, é especulação teológica. O Espiritismo não é especulativo. Todas as informações espíritas são baseadas no contato de Kardec com o mundo espiritual. Por isso o Espiritismo é chamado a religião dos espíritos. Não é a religião de Kardec, ele não foi fundador da religião espírita. Ele foi pura e simplesmente um intermediário dos espíritos para uma filosofia que tem bases científicas e tem consequências religiosas. Ele é uma ciência porque as informações que vêm da espiritualidade passam pelo crivo da razão. Kardec, ele fazia um sistema muito interessante que era o controle universal das manifestações. Ele submetia as manifestações, as perguntas que ele formulava a vários médiuns, a mesma pergunta para vários médiuns, depois ele cotejava as respostas, e se houvesse identidade na resposta, ele podia dizer que era uma resposta emanada do mundo espiritual, e não da cabeça do médium. E fora isso, há as pesquisas relacionadas com os grandes médiuns que nós tivemos no passado, né? Tivemos grandes cientistas também que se debruçaram sobre o fenômeno mediúnico, que usaram grandes médiuns. Não, a história é muito grande. Quem lê a respeito do assunto vê que o Espiritismo está mais do que suficientemente provado com relação à manifestação dos espíritos. Eu me lembro, só dar um exemplo, de Cesare Lombroso, que foi um grande criminalista italiano. Ele, em princípio, ele zombava do Espiritismo. Isso no começo do século passado. Ele zombava, achava que o Espiritismo é pura fantasia, né? E ele começou a participar das reuniões mediúnicas, das quais participava também a médium italiana Eusapia Palladino, que era uma médium, uma aldeã, semi-analfabeta, que não tinha recurso nenhum intelectual, mas ela tinha uma poderosa mediunidade de efeitos físicos. Ela fornecia uma grande quantidade de ectoplasma para que ocorressem os fenômenos. E o Lombroso ele começou a pesquisar
através dessa médium, e ficava impressionado com os fenômenos. E a parte final, através da qual ele se tornou espírita, foi o seguinte: numa reunião de materialização, a mãe de Lombroso, que era desencarnada, se materializou e abraçou o filho. Agora você imagine, se você tem um familiar desencarnado e você vê ele se materializar e vem lhe abraçar, é um negócio espantoso. Então o Lombroso, ele fala que ele se envergonhava de ter combatido o espiritismo, achado que o espiritismo era uma bobagem, e que a convicção dele era baseada principalmente no fato de que uma humilde camponesa italiana conseguiram um prodígio que ninguém faria jamais. Ergueram a sua mãe da sepultura e a atiraram nos seus braços, né? Imagine a emoção do pesquisador. Então o espiritismo, ele tem uma base de ciência, só não conhece quem não quer estudar. E a consequência é religiosa, porque o espiritismo nos fala da existência de Deus, as consequências das ações humanas, a sobrevivência da alma, tudo aquilo que compõe uma religião no seu cerne, o espiritismo tem. Então ele tem consequências religiosas.